O sol queimava o vale de Elá. O vento soprava em redemoinhos de poeira, como se a própria terra pressentisse que algo sobrenatural estava prestes a acontecer. De um lado, o exército filisteu, rindo, zombando, apontando para o garoto que descia o morro. Do outro, Israel, em silêncio. O som dos passos de Davi ecoava entre as colinas como o compasso da fé marchando contra o medo. Golias avançou. Cada passo dele fazia o chão estremecer. O escudo que o acompanhava parecia uma muralha. Ele ergueu a lança, apontou para Davi e gritou: "Vem cá, garoto, hoje mesmo darei tua carne às aves do céu e às feras do campo." Mas Davi não se abalou. Seu olhar era firme. Ele sentia o coração bater rápido, mas não era medo, era convicção, uma certeza viva. Deus estava com ele. Davi respondeu em voz alta para que todo o vale ouvisse: "Tu vens contra mim com espada, lança e escudo, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, que hoje te entregará nas minhas mãos." As palavras cortaram o ar como uma espada invisível. Até os anjos, se pudessem ser vistos, teriam parado para observar aquele momento. Golias avançou com um rugido, abrindo caminho com a lança em punho. Davi correu, sim, correu em direção ao gigante, não recuou, não hesitou. Enquanto corria, enfiou a mão no alforje, pegou uma das pedras lisas, colocou na funda, girou com força e lançou. O tempo pareceu parar. A pedra cortou o vento, zunindo como um trovão em miniatura. E então, impacto. A pedra acertou bem no meio da testa de Golias. O gigante cambaleou. O som metálico da armadura ecoou pelo vale quando ele tombou de rosto no chão. O mesmo chão onde por 40 dias zombara do Deus de Israel. Silêncio absoluto. Os filisteus ficaram imóveis, sem acreditar. O exército de Israel olhava incrédulo, como se estivesse sonhando. Golias estava caído, o gigante morto. Davi se aproximou devagar, com os olhos fixos naquele corpo colossal. Pegou a espada do próprio Golias, uma lâmina enorme, quase do tamanho dele, e a ergueu com esforço. Com um só golpe, cortou a cabeça do gigante e a ergueu diante de todos. O vale inteiro explodiu em gritos. Israel se levantou, sacou as espadas e, como um só exército, avançou sobre os filisteus que fugiam em pânico. Foi o início da vitória. Mas o verdadeiro milagre já havia acontecido antes da luta começar. Porque o milagre não foi a pedra, foi a fé que a lançou. Enquanto os soldados perseguiam os inimigos, Davi ficou parado, observando a cena. O vento soprava em volta dele, levantando poeira e lágrimas. E naquele instante ele sabia: a batalha nunca foi dele. Foi de Deus, do início ao fim. Os guerreiros que antes o desprezavam, agora o cercavam com admiração. O rei Saul, ao longe, olhava com um misto de espanto e inveja. Quem era esse jovem? Quem era esse improvável que carregava a coragem que o exército inteiro havia perdido? Pouco tempo depois, Davi foi levado diante de Saul. Ainda segurava a cabeça de Golias na mão como prova viva do poder de Deus. Saul olhou para ele e perguntou: "De quem és filho, rapaz?" E Davi respondeu com humildade: "Sou filho de teu servo Jessé, de Belém." A simplicidade daquela resposta dizia tudo. O rei via apenas um pastor, mas Deus via um rei em formação. Naquela noite, as fogueiras do acampamento queimaram mais forte. Os soldados cantavam, dançavam, agradeciam ao Senhor pela vitória. Mas no coração de Davi havia silêncio. Um silêncio cheio de gratidão. Ele olhou para o céu estrelado e murmurou: "Não fui eu, Senhor, foste tu." Aquela pedra, lançada pela fé, se tornara símbolo do que Deus faz quando alguém ousa confiar nele, mesmo quando tudo parece impossível. E é interessante pensar nisso. Davi não precisou de uma espada nova, nem de uma armadura de ouro. Ele usou o que tinha nas mãos, porque Deus não precisa de muito para fazer o impossível. Ele só precisa de um coração disposto.
Mas a vitória de Davi não seria o fim da história. Pelo contrário, era apenas o começo de algo muito maior. Enquanto o povo celebrava, algo começou a mudar no coração do rei Saul. Um sentimento escuro, quase imperceptível no início: inveja. O povo gritava pelas ruas: Saul matou seus milhares, mas Davi, suas dezenas de milhares. Essas palavras feriram Saul como uma flecha, e dentro dele o orgulho começou a corroer o que restava de sua fé. Mas Davi seguia o mesmo, simples, grato, humilde. Ele não buscava glória, ele só queria servir a Deus. E aqui há uma lição que o tempo nunca apagou. Às vezes, Deus usa nossas pequenas vitórias para nos preparar para desafios ainda maiores. Golias foi apenas o primeiro de muitos gigantes que Davi enfrentaria. Alguns visíveis, outros invisíveis, dentro do coração humano. O que Davi não sabia é que a vitória sobre Golias o colocaria num caminho repleto de guerras, traições, dores e promessas. Mas também o aproximaria mais do propósito que Deus havia escrito para ele. O Vale de Elá ficou marcado na história como o lugar onde um menino provou que fé é mais poderosa do que força, onde uma pedra se tornou símbolo da confiança em Deus, e onde o nome de Davi começou a ser lembrado por gerações como o homem que acreditou quando ninguém mais acreditava. Mas agora, me diz você, e se Deus estivesse pedindo para você enfrentar o seu Golias hoje? Pode não ser um guerreiro gigante, mas talvez seja algo que parece maior que você, uma luta, uma dor, uma dúvida. Você confiaria como Davi confiou?